Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast diocesano Sobre as Águas, o podcast da Diocese de Santo Amaro, com uma edição especial, a edição da Expo Católica 2024. E hoje nós temos a grande alegria de acolher aqui no nosso meio a Ângela, fundadora do movimento das Mães que Oram pelos Filhos. E nós vamos conversar um pouco sobre este movimento, como ele surgiu na história, como que se dá na vivência prática das paróquias. Então tem muita coisa boa para você acompanhar aqui conosco. Ângela, seja muito bem-vinda. É uma grande alegria tê-la aqui conosco, direto do Espírito Santo, para partilhar um pouquinho conosco. Nós, da Diocese de Santo Amaro, nos alegramos muito por tê-la aqui conosco hoje. Obrigado, Pá, também de estar aqui. Acabou que deu tudo certo, né? O que começou com um simples contato, acabamos estando juntos aqui. Louvado seja Deus. Eu creio que é uma providência de Deus que as coisas foram encaminhando-se para que pudéssemos hoje partilhar sobre isso. Tenho certeza que tem muitas mães nos acompanhando hoje com muitos anseios e que este nosso bate-papo vai suscitar no coração destas mães um vigor, uma esperança. Mas, Ângela, vamos começar desde o princípio mesmo. Como é que surge esta inspiração para o movimento? O movimento surge da morte de uma criança de 9 anos. Que no aniversário do irmão mais novo, caiu da trave de futebol num lugar fechado e veio a óbito. E a minha filha, toda a vida, foi aquele tipo de galinha que toma muito conta, não deixa filho para trás. E essa morte teve um impacto muito grande na vida dela, porque ela viu que não adianta a proteção, que é importante a oração. E aí ela me convida para rezar. Na época, eu estava muito próxima do arcebispo, que hoje é falecido, né, que é Dom Luiz, e eu peguei comentando, minha filha está afastada, está querendo rezar e tal, e ela conta para a melhor amiga dela, e a gente começa com as 5 amigas de infância dela. Por isso que eu acabei ficando com o codinome de Tia Ângela, porque as pessoas escutavam elas falando Tia Ângela, mas não são sobrinhas de sangue, mas são sobrinhas espirituais, né? E aí, o arcebispo falou, só quero uma coisa, começa na igreja, porque senão vão falar que o arcebispo está fazendo o grupo paralelo, e ele ia nos ajudar no grupo. E durante 3 anos e meio, nós não passamos de 15 mães. Foi o tempo de incubação. E aí o pessoal da Canção Nova ia e via, e um dia a Luzia me perguntou o que está acontecendo em Vitória. Falei, o quê? Né? Porque a gente não tinha noção de onde Deus queria chegar. E aí eu brinquei e falei, olha, minha filha leu um livro evangélico para poder chegar aqui. A Canção Nova devia dar um jeito, né? E aí ele falou, por que você não escreve um? E aí nós escrevemos o livro Mães que Oram pelos Filhos, tudo pode ser mudado pela força da oração. O título é grande, o pessoal falava assim, não, esse título é grande. Eu falava, foi o que veio, vamos. E para nossa surpresa, o livro virou um best-seller. E teve uma conotação de semente. Por quê? Porque as pessoas compravam, liam e abriam um grupo. Compravam, liam e abriam um grupo. Esse processo espalhou no Brasil e no mundo. E as pessoas ligavam, a gente dava informação e tal, até que no dia 1º de setembro de 2014, quase 4 anos depois, nós lançamos o livro em Vitória. E o Dunga profetizou para Dom Luiz que dali estava saindo um movimento. Eu não sabia o que é movimento, fiquei na boa, para mim não fez a menor diferença. Se eu soubesse, eu teria corrido, hein? Às vezes a gente é melhor nem saber. Com certeza. Eu tenho a impressão de que Deus às vezes não revela todo o caminho, porque acho que a gente se assustaria. Então ele vai se revelando aos poucos para a gente não ter medo e ter coragem de seguir. Hoje eu tenho certeza disso, porque se eu soubesse de hoje, eu teria corrido lá atrás. Só que depois não tem jeito mais, né? Já está tudo formado. E aí o Dom Luiz falou, filha, daqui para frente não sou eu mais. Vou colocar um padre com você, escolheu o padre que era o coordenador da pastoral, e ele começou a orientar.
para fazer estatuto, para fazer regimento, né? E eu não entendia muito o que era aquilo. Quando alguém falou, você é fundadora, eu falei, o que é fundador? Né? Eu não sabia o que significava essa palavra. Mas aí a gente vê a mão da obra de Deus, porque em 10 anos nós estamos em todos os estados do Brasil e no mundo em 15 países. Então, por maior, eu brinco, por melhor que fosse a minha cabeça, eu não teria competência para fazer acontecer. E hoje nós temos mais de 100 mil mães se reunindo semanalmente. Mas é bonito de vermos na história que Deus age deste modo. Se formos olhar segundo as nossas capacidades e aptidões, por melhores que sejamos, muito raramente nós vamos ter essa condição de levar este anúncio do evangelho. Mas quando é da graça de Deus, eu gosto muito da imagem de Gamaliel nos Atos dos Apóstolos, que ele diz, se for da vontade de Deus, nós podemos tentar o quanto for, que a obra não vai acabar nunca. Agora, se não for da vontade de Deus, ela vai se acabar por si mesma. E é bonito vermos que, de fato, o movimento das mães é vontade de Deus para que o coração destas muitas mães sejam sustentados. E é nisso que eu queria falar um pouquinho contigo. Uma mãe que chega para o movimento, muitas vezes dilacerada, o filho está na droga, o filho está no álcool, às vezes o filho está perdido, às vezes são casos mais simples, o filho só deixou de ir à igreja. Como é que o movimento das mães acolhe esta mãe e ajuda e cria meios para que esta mãe possa viver e ajudar este filho nestes dilemas? Nós temos algumas frentes de trabalho, só para explicar, para ficar fácil do entendimento. Nós temos os grupos na paróquia. O grupo na paróquia são os grupos que vão todas as mães, né? Aquelas que têm problema e aquelas que não têm problema querem rezar para não ter, não é isso? A gente também tem que rezar preventivamente. Ali no grupo, normalmente, elas não vão levantar a mão e falar, meu filho está preso. Normalmente é no contato, nós temos um último slide, onde nós temos grupos virtuais. Então, isso foi muito bonito, porque foi uma moção de Deus no cenáculo em Jerusalém. Jesus dizendo que queria que acolhesse as mães por necessidades específicas. Nunca vou esquecer, necessidades específicas. E aí nós dividimos por grupos de Zap no Brasil todo, onde as mães não se conhecem, mas têm em comum o mesmo problema. Então, nós temos filhos prediletos, que são os padres, onde nós rezamos, né? Tem um grupo de mães que rezam por todo o clero. Nós temos um grupo que reza pelos filhos com dependência química. Temos um grupo que reza por problemas de sexualidade, que está ligada à afetividade, por filhos adotivos. As pessoas não têm noção quantos problemas as mães têm com os filhos adotivos. E eu sempre digo que o amor é sempre menor do que a rejeição no coração do filho. E reverter isso só pela graça de Deus. Nós temos filhos no céu, que são as mães que perderam filhos, mães de filhos que virão, porque nós temos mães que as filhas não engravidam. Então, tem vários segmentos. E como é que funciona esses grupos, né? A gente encaminha a mãe e ali tem uma coordenadora que, durante o dia, vai rezar, vai acolher essa mãe, e as demais mães vão funcionar como apoio. Um filho que acabou de ser preso, a mãe está desesperada. As outras mães que já passaram, conversam sobre isso, uma morte de um filho. Então, essa é uma forma de trazer. E o mais importante, porque o sigilo é garantido. Então, a mãe pode abrir sem expor o seu filho, porque ninguém se conhece ali. Nós temos uma frente de trabalho nas escolas, onde tem o Amo Escola, que as mães rezam por aquela escola, pelos filhos que estão ali, pelos alunos que estão ali. Nós temos mães na porta de cárcere, que foi um pedido de Dom Luiz, porque eles atendia muita mãe sofrida, então nós estamos lá, rezamos com elas naquele momento de espera para poder entrar,
e trazemos para o grupo. E tem o Amo Hospital, que são as mães que rezam com as mães com os filhos doentes. Que trabalho lindo, né? Lindo de ver. De forma especial pelo sofrimento. É algo que às vezes dilacera o coração de uma mãe. Eu digo porque na paróquia acontece com muita frequência. Muitas mães que chegam dilaceradas, tristes, por vezes até sem rumo, sem saber o que fazer, sem saber como lidar com aquele sofrimento. E como é que nós podemos ajudar estas mães a entenderem a necessidade de rezarem pelos seus filhos? Rezarem de uma forma preventiva, evidente, rezar cotidianamente, como toda boa mãe cristã faz, mas rezar também naqueles momentos de dificuldade que a mãe não tem muito o que fazer, que ela não tem controle da situação, que ela não tem muito como tomar as rédeas daquela situação, a não ser confiar na oração. Como que nós podemos levar estas mães a depositarem na oração a sua confiança? Olha, eu tive uma grande surpresa no Carisma, né? Porque o nosso Carisma, quando foi escrito, que o pessoal sentou, discerniu comigo, só que eu não tinha a mínima noção do que eu estava escrevendo e falando, eu só falava o que estava no coração, que acredito que foi uma ação do Espírito Santo. Então, nosso Carisma é restaurar as famílias pelo poder da oração. No início, nós achamos que o foco era os filhos. O que, ao desenrolar do Carismas, nós percebemos que a primeira a ser atingida é a mãe. Por quê? Porque à medida que a mãe começou a rezar para si, ela começou a sofrer uma transformação. E essa transformação despertou o interesse dos filhos em casa. Ao ser evangelizadas, elas passaram a evangelizar os filhos. Então, hoje eu vejo que é um trabalho conjunto. Por isso que é restaurar a família, porque a gente começa pela mãe, a mãe vai até o filho e até o marido, e de repente nós temos novamente as famílias dentro da igreja, trazendo os filhos para a catequese, o marido para fazer a crisma, que a gente brinca muito, que o maior número que nós temos de maridos, né, porque a gente dá crisma adulta, os maiores alunos ou crismando são esposos de mães que oram, ou filhos bem adultos. Então, com isso, a gente tem chegado até eles. A oração foi o mecanismo principal para a mãe. Depois, no preventivo, para os filhos. De fato, a árvore ela é medida pelos frutos. Nós vemos os frutos disso. Digo porque lá na paróquia onde trabalho, nós temos este movimento e é claro, é nítido os frutos que se colhe deste movimento. E também o movimento das mães tem duas personagens muito expressivas, né? Que é Nossa Senhora da Salete, o título de Nossa Senhora da Salete, e Santa Mônica. Como dois exemplos, dois baluartes, se assim podemos dizer, do movimento e desta entrega. Como que surgiu esta motivação ou esta inspiração de trazer Nossa Senhora da Salete, especificamente, e também de Santa Mônica com a oração pelo seu filho? Eu não conhecia Nossa Senhora de La Salete, tá? Eu estava em Santa Catarina para a posse de um bispo e indo para umas termas, porque como tinha o dia inteiro livre, e eu sempre falo isso para as pessoas verem que Deus acontece no cotidiano. Eu estava de biquíni, dentro de uma van. E aí a motorista fala assim, escutando aquele papo de beata ali dentro, ela fala, olha, tem um santuário aqui perto. Eu falei, então vamos para lá. Ela falou, não, é perto, mas é Rio Grande do Sul. Eu falei, não, vamos. Aí as meninas estavam dentro, toparam, e nós fomos para o Santuário de Salete. E quando eu cheguei diante da imagem de Salete, aqui ela está chorando, as lágrimas caíam dos meus olhos, mas sem nenhuma coisa assim importante. Aí o padre botou a mão no meu ombro e falou, por que choras? Eu olhei com a cara assim meio cínica, né? Porque eu olhando hoje, porque eu estava com a cara de choro, mas eu não estava chorando por dentro.
E aí ele explica que não. Eu perguntei que santa é essa, porque eu achei que fosse uma santa. Ele falou, não é santa do jeito que a senhora está pensando, é Nossa Senhora de La Salete. Isso foi um mês antes de começar o grupo. Eu levei a imagem e coloquei a imagem no grupo. Junto com Nossa Senhora de Fátima, que é a minha devoção particular, e outras, cada um levava a sua Nossa Senhora lá. Quando foi no momento da fundação do movimento, Padre Anderson Gomes, que foi o meu diretor espiritual da época, ele falou, olha, preciso escolher a padroeira. Falei, o que significa isso? Não, tem que escolher alguém, né? Aí explicou da paróquia e tal. E aí eu falei, tá, Nossa Senhora de Fátima. E ele me fez uma pergunta que hoje é muito importante para tudo que eu faço. Ele falou, por quê? Eu falei, mas é porque eu rezei muito aos pés dela, chorei pelo meu filho caçula. E ele falou, não estou perguntando por você, estou perguntando para o movimento. Sabe uma cena que lá, quando aconteceu, não teve nada demais? As pessoas que estavam ao meu lado não perceberam o que aconteceu. Vem aquela cena na minha cabeça e eu falo para ele. Ele fala, é ela, que é a padroeira. E aí nós fomos correr atrás, conhecer quem era Salete. Hoje, eu tenho certeza absoluta que é ela, porque todo o nosso caminho de santidade, toda a nossa espiritualidade é baseada na mensagem de La Salete, que são 5 pontos: reconciliação, oração, Eucaristia, penitência e missão. Olha como Deus é lindo. Lindo e providente. Que história encantadora de ver como é que Deus vai levando e mostrando os caminhos, né? É deste modo que eu quero. Eu acho curioso isso na nossa relação com Deus. Ele sempre leva e diz, você até pode ter uma inspiração deste modo, mas o modo correto aqui é deste modo, desta forma. Deus, ele é extraordinário. E não tem que ter conhecimento. E aí ele me disse que precisava de ter a qual padroeira. E eu peguei e falei Santo Agostinho. Eu errei as duas, tá? Hoje eu estou aprendendo a rezar primeiro. Aí ele virou para mim e falou, olha, o movimento é todo feminino. Você não acha que teria que ser uma personagem feminina? Eu falei, a mãe de Santo Agostinho. Então, com isso, eu acho que é importante, porque hoje, para mim, a passagem bíblica mais clara, que representa a minha vida no movimento, é Maria, quando o anjo apareceu. E que ela falou assim, a gente fala assim, e eu me coloco no lugar dela, eu falava assim, tolinha, não sabia o que estava acontecendo. E a mesma coisa aconteceu comigo, né? Você recebe a emoção, é como um mosaico, ele vai fazendo as coisas acontecerem usando a minha vida passada, onde eu tinha muito contato com a igreja, eu ajudava muito com o clero, eu fui gestora durante muitos anos. Então, ele usou habilidades humanas como mosaico, até que eu acredito que o ano passado o mosaico na minha cabeça está praticamente pronto, tanto que eu achei que ia morrer. Porque eu falei, já está tudo pronto. Mas Deus tem sempre novidade. Que bonito de vermos como é que Deus vai encaminhando a nossa história, como é que Deus vai conduzindo a nossa história. E mesmo que nos primeiros momentos nós não sejamos capazes de entender. Muitas vezes Deus nos leva por caminhos que não entendemos em totalidade, mas que depois nós vamos lá na frente nos dando conta de como é que Deus me trouxe até aqui para suscitar isso e para que eu seja um instrumento. Mas eu achei algo interessante que você disse. Eu tenho aprendido agora a rezar antes de tomar a decisão, falando sobre Santo Agostinho e Nossa Senhora de Fátima. Como é que nós podemos ensinar as pessoas neste processo de discernimento a se colocarem numa vida de oração para escutarem o que Deus quer e agir segundo a vontade de Deus? Olha, eu conheci Santa Teresa d'Ávila, né? Toda a espiritualidade dela que eu não conhecia. Na época, Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu fui vendo os clássicos. Como eu sou professor de pós-graduação, eu sou uma leitora
compulsiva, né? É próprio da profissão. E eu fui lendo os clássicos, mas quando eu encontrei Santa Teresa, eu senti uma identificação muito grande. Por quê? Porque eu aprendi a rezar a vida com ela. Né? Eu tenho dificuldade de uma contemplação muito grande, eu sou mais Marta do que Maria. E isso ficou muito claro. Por quê? Porque ela tinha momentos de profunda oração, mas ela rezava a vida. E é isso que nós temos trazido para o movimento e que depois eu fiquei sabendo que tinha nome, que chamava Teologia do Cotidiano. Então, o movimento é marcado pela uma oração entre a panela, entre as fraldas, entre o computador, entre o carro. É esse tipo de oração. É estar sempre na presença de Deus diante dos momentos, porque quando aparece o momento da decisão, você nunca está despreparado, né? Porque também tem aquela turma, vou rezar, e fico um mês rezando, eu falo, você me empurrar com a barriga, né? Não tem isso não. A gente precisa de rezando e fazendo, rezando, e ali a gente vai aprendendo, Deus vai arredondando as bolas, né? Eu hoje vejo, eu não tinha capacidade nenhuma, e ele foi acertando, e hoje é uma obra maravilhosa, porque saiu do jeito que ele queria. Mãos de Marta, coração de Maria. Eu creio que isso deve Gostei, conduzir a nossa história. Isso aí. Trabalhamos com afinco, mas rezamos também com intensidade. Agora, uma pergunta concreta. Dá o título de um livro, o título de um livro. Mãos de Marta, coração de Maria. Olha, trabalhamos. Gostei. É um pouco o lema também do nosso padroeiro deste ano, da oração, que é Santo Amaro, Sim. né? Ora et labora, né? Oração Isso. e trabalho. Trabalhar e rezar é o que Mas fazer guia a nossa junção vida. com Marta e Maria, vou roubar o título, hein? Eu li em algum lugar, a autoria não é minha, eu li em algum livro, alguma coisa da internet. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta concreta. Como é que nós fazemos para implantar este movimento numa paróquia? Uma mãe que chega com esta inspiração, que foi tocada pelo movimento, que viu na Canção Nova, que viu em outra paróquia, e quer que este movimento aconteça na sua paróquia. Quais são os passos? Como é que esta mãe deve proceder para que este movimento seja implantado? A primeira coisa que a gente pede para acessar o site vai ter lá uma aba escrito Novos Grupos. Nesses novos grupos, imprima, leia, e o primeiro passo é levar para o pároco. Por quê? Nós só consideramos o grupo do movimento quando o padre assina a carta. E ela tem que estar inserida numa diocese onde o bispo já autorizou o movimento. Quando o bispo não autorizou ainda, nós pedimos que ela vá com o padre ao bispo, explique. Normalmente todos conhecem, raramente tem algum que nunca ouviu falar, porque mulher é fofoqueira, né? Movimento de mulher, meu filho, Salete ficou conhecida no Brasil todo, o movimento ficou conhecido, porque mãe acaba falando isso, né? Por isso que Jesus apareceu para Madalena, né? Não ia aparecer Anunciou pra Pedro. com facilidade. A gente sai anunciando. Então, junto tem a carta, nós temos uma pessoa que é responsável por novos grupos, por estado, por diocese, e ela vai acompanhar durante 3 meses, ensinando, porque a metodologia é muito fácil. Mas quando você lê o manual, parece complicado. Então, a mãe vai lá, faz o grupo, e ela, daí para frente, depois de 3 meses, caminha sozinha. Mas é fácil a metodologia. Nós temos o terço, que, dependendo do ano que nós estamos, o terço, por exemplo, esse ano nós estamos no ano da reconciliação. Então, nós rezamos o terço do perdão. O ano que vem, nós vamos estar no ano da oração junto com toda a igreja, né? Porque a igreja com o ano jubilar, porque aí começa agora em dezembro e termina no ano que vem. Nós começamos em maio. E aí tem o terço da oração. Depois que nós rezamos o terço, nós temos um momento de formação, que eu acredito que é a menina dos olhos da igreja. Por quê? Porque nós estamos formando
evangelizadoras. Nós estamos formando mão de obra qualificada para dentro das paróquias, porque as mães viram catequistas, viram ministros da Eucaristia, viram formadoras da palavra. Então, eu acho que a minha essência é formar pessoas, e isso ficou muito impregnado no movimento. E depois nós rezamos na palavra. Eu não sabia, mas isso tem um nome na igreja que é Alexo Divina. Então, a nossa metodologia é Alexo Divina simplificada. Que lindo, que lindo. Então você que está nos ouvindo, que está nos assistindo neste momento e tem este anseio em seu coração de levar o movimento das mães para a sua paróquia, acesse agora o site do movimento. Não deixe com que esta inspiração passe. Não imagine que é apenas fruto do seu coração. E se for, pode se transformar num fruto de um desejo, de um querer de Deus. Então, levante-se agora, vá ao encontro do movimento das mães e desta maneira leve isto para a sua paróquia. Ângela, eu quero agradecer. Antes de você agradecer, deixa eu só falar uma coisa para essa mãe, porque às vezes elas têm medo de assumir, porque não se sentem capazes, né? E a minha fala para você é que eu não passaria na seleção humana para o cargo que eu exerço hoje. Com certeza, às vezes você também não. Mas uma coisa é fato, mãe, Deus capacita. Eu sou um exemplo disso. Deus está te chamando, então, coragem. E se essa palavra não foi a confirmação daquilo que você estava esperando, olha lá, hein? Tá deixando a graça passar. Obrigado pelas tuas palavras, obrigado pelo testemunho, obrigado por ser dócil ao Espírito Santo. Se na igreja nós tivéssemos mais pessoas dóceis ao querer e ao mover de Deus, eu tenho certeza que Deus faria muito mais, poderia fazer muito mais por meio de nós. Instrumentos falhos, pecadores, que por vezes erram, mas que Deus se utiliza desta frágil humanidade para levar a grandeza e a sua sabedoria. Eu tenho certeza disso. E eu brinco que a minha única qualidade foi a docilidade, porque eu não sabia fazer. Mas eu deixei que ele fizesse, mesmo que parecesse loucura para as pessoas, porque às vezes as pessoas brigavam comigo, e eu falava, se Deus pediu, para começar pelo título do livro. Mas o título está muito grande, foi o que veio. E acabou que a maioria das pessoas compraram pelo título. Então, Deus sabe fazer, é só deixar ele fazer, não atrapalha. E eu acredito que a docilidade é o mais importante, porque às vezes se nós temos muitas capacidades e aptidões, mas não temos docilidade, nós fazemos de acordo com a nossa vontade, e não de acordo com a vontade de Deus. Mas quando nós temos docilidade, nós nos deixamos conduzir como o barro é conduzido nas mãos do oleiro e forma esse precioso vaso, né? Que torna-se receptáculo de Deus. E a Maria, né? Faça-se, segundo a sua vontade. Então, essa é a minha oração. Faça-se. Que Deus te abençoe e que este movimento, por intercessão de Nossa Senhora de La Salete, seja sempre mais fecundo na igreja. Obrigada. E você que está nos acompanhando, não deixe de nos acompanhar nos próximos episódios no nosso podcast diocesano sobre as águas da edição especial da Expo Católica 2024. Nos vemos no próximo encontro. Deus te abençoe e até breve.